só ensinando, tá bom? As igrejas cristãs protestantes, as chamadas igrejas evangélicas, algumas delas não usam o símbolo da cruz. Mas não existe proibição bíblica para isso. O que nós não usamos é a cruz com o Cristo nela. O símbolo, se você me perguntasse, Rui, qual é o maior símbolo do cristianismo? Ele diria que não é a cruz. Ele diria que é um túmulo vazio. Porque se o caminho da salvação parasse na cruz, ele não seria um plano completo. A cruz destruiria as nossas esperanças. Jesus veio e disse que seria morto e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Se Jesus não houvesse ressuscitado, Jesus seria um mentiroso. E o mentiroso não serviria para ser salvador do mundo. Então, se o plano de salvação tivesse parado numa cruz, o plano de Deus teria falhado. Agora, quando nós olhamos para o túmulo no qual Jesus foi colocado, que na verdade é um túmulo diferente daquilo que nós conhecemos por túmulo, que era na época de Jesus era uma caverna em que os mortos eram colocados ali. O túmulo está vazio. Não há ninguém lá dentro. Quando as mulheres foram no domingo pela manhã, de madrugada, e eu falava sobre gratidão, Deus me lembrou agora. Eu falava de gratidão. As mulheres, quando foram ao túmulo de Jesus no domingo pela manhã, elas levaram especiarias. Eram perfumes usados para ungir o corpo dos mortos, para dar uma morte digna a eles. Era um costume da época. E elas foram em uma atitude de gratidão, porque elas, na verdade, e parabéns às mulheres, e eu tenho aprendido que grandes mulheres criam grandes homens. Parabéns a todas as mulheres que olham para isso e entendem o grande princípio e o grande propósito que Deus tem na vida de vocês. Grandes mulheres criam grandes homens. E Jesus sabia disso. Tanto é que Jesus estava cercado de grandes mulheres. E essas grandes mulheres foram ao túmulo de Jesus quando os homens estavam com medo. Os homens com medo ficaram dentro de casa. E as mulheres corajosas foram ao túmulo no domingo pela madrugada, sabendo que poderiam ser presas, até mesmo mortas, se fossem apanhadas tentando abrir o túmulo. E foi uma atitude de fé, porque elas não tinham força para remover a pedra que havia sido colocada para impedir que o corpo fosse roubado de lá de dentro. Os romanos e os judeus tinham medo que os discípulos de Jesus roubassem o corpo, e por isso rolaram uma grande pedra na porta do túmulo e colocaram 2 soldados para impedir que alguém viesse de madrugada e tentasse roubar o corpo de Jesus, para dar a eles validade naquilo que Jesus havia dito que ressuscitaria. Então, quando elas chegam no domingo de manhã, é interessante como Deus ele age. Um Deus invisível, um Deus sem rosto, mas um Deus que pode ser sentido. Ele rompe a pedra. E quando as mulheres chegam no domingo de madrugada para, quem sabe, esperar que alguém estivesse lá, ou que elas tivessem força para remover a pedra, para surpresa delas, quando elas chegam com a farinha, Deus já estava com o bolo pronto. A pedra havia sido removida, elas não tiveram que mover pedra nenhuma, e quando elas chegam, o túmulo está vazio. Lucas capítulo 24 vai falar sobre isso. E elas estão apavoradas, porque pensaram que alguém havia ido para lá e roubado o corpo de Jesus. E quando elas estão saindo do túmulo vazio, Jesus aparece para elas. E elas pensavam que era o jardineiro. Jesus foi colocado no jardim. E eu me recordo que a primeira coisa que Deus disse para o homem, quando Deus criou o homem, eu disse isso alguns dias atrás, pregando aqui, que a primeira ordem, propriamente dita ordem, que Deus deu ao homem foi: cuide do meu jardim.
Se você ler a Bíblia no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem e coloca o homem no jardim do Éden, a primeira coisa que Deus faz é dizer para ele: cuide do meu jardim. E é interessante como que, quando Deus ele dá a oportunidade ao homem de fazer as coisas corretas dessa vez, é interessante que ele esteja ressuscitando em um jardim. Interessante isso, né? Como nada no plano de Deus acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Já dizia Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes: tudo debaixo do sol tem um propósito. O rio corre para o mar da mesma maneira, porque tem um propósito. A água evapora e volta para o céu, porque tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. E elas, ao se depararem com Jesus ressurreto, chamado da vida, da morte para a vida, elas acham que é o jardineiro. E elas perguntam: onde o Senhor colocou o corpo de Jesus? E ele diz para elas: vocês não me reconhecem? Eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades dentro disso que eu estou falando com você aqui agora, porque a Páscoa propriamente dita, ela tem a sua origem no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Anote aí que é importante, e eu tenho ensinado a igreja todos os domingos à noite a nós anotarmos, olharmos para a Bíblia, lermos em casa, para ver se realmente o que nós estamos aprendendo aqui é bíblico. E eu tenho tentado ensinar o que a palavra de Deus diz. Êxodo, capítulo de número 12, segundo livro do Antigo Testamento. Nós tínhamos esses dias os 10 mandamentos, um grande filme, muito bom. E lá fala um pouquinho da Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa, ela vem de uma palavra hebraica, que é a língua mais usada no Antigo Testamento. Dentre elas, né, eram várias línguas: hebraico, aramaico, o grego. Mas a palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, P-E-S-A-C-H, Pesach, e significa pular a marca. É isso que significa: saltar a marca, pular uma marca. É um salto. Nós diríamos que é um upgrade. É um up. Porque Deus havia dito a Moisés, e Moisés é a figura central aqui da Páscoa. Deus havia dito a Moisés, essa era a última praga, era o último castigo de Deus sobre o Egito. Então eu estou preparando, né, vocês que possivelmente não conheçam a história, para entender isso. Era o último golpe de um Deus único sobre os outros deuses, chamados deuses no Egito. Então todas as pragas no Egito eram Deus mostrando a sua soberania sobre os outros deuses. As rãs, a praga das rãs. No Egito havia um Deus com o formato, o rosto de uma rã. Faraó era considerado um deus no Egito. Assim como no Império Romano, os imperadores eram chamados de deuses. Tanto é que os cristãos eram mortos, não porque adoravam só a Cristo, mas eram mortos porque não adoravam ao imperador. Se você não sabia, aprendeu hoje. Então o último golpe da soberania de um Deus único sobre aqueles que não eram deuses, para libertar um povo que estava há 400 anos escravo. E é interessante que a palavra Páscoa, ela vem ligada a um tempo de escravidão, a um período de escravidão. E Deus havia dito a Moisés: você vai sacrificar um cordeiro, esse animal não pode ter defeito nenhum. Então era muito fácil encontrar um animal sem defeito, né? Num período em que não havia aperfeiçoamento genético, como nós temos hoje, era muito simples encontrar um animal perfeito, não era ou não era? Muito simples. Em qualquer vendinha de esquina se encontrava um animal sem defeito, branco, puro, sem mancha, sem defeito nenhum, sem quebradura, primogênito. O animal deveria ser primogênito. Já pensou, Gustavo? Gustavo, dono da mercearia lá no Egito,
Dono da mercearia da esquina, eu chego para ele e digo, seu Gustavo, e ele vem me atender com lápis na orelha, caderninho na mão, e eu pergunto para ele, esse animal aqui é primogênito? E ele vai me dizer assim, eu sei lá se é primogênito esse bicho, mas deveria ser o primogênito, o primeiro, deveria ser sem mancha, não deveria haver mancha nenhuma naquele animal, não deveria haver quebradura nenhuma. Isso tudo vai apontar para quem? Lá no Antigo Testamento, nós vemos uma sombra. E o que é uma sombra? A sombra, ela aponta, ela reflete, não é? Para aquilo que é real. A sombra não é real, mas o que produz a sombra é. Então o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. No Antigo Testamento, esse cordeiro, esse animal sem mancha, perfeito, primogênito, representa o próprio Jesus, no Novo Testamento. Então a ordem do Senhor a Moisés foi que ele deveria tomar aquele animal, cada família deveria ter um animal daquele, então eram muitas famílias, só de homens, saíram 600 mil homens do Egito, só de homens. Então vamos imaginar que as famílias fossem pequenas, e eu vou entrar na questão da família aqui. Digamos que nós tenhamos que ter aqui aproximadamente uns 300, vamos cortar pela metade, 300 mil carneiros, 300 mil animais primogênitos, sem mácula, sem mancha, sem quebradura. É fácil encontrar, né? O seu Gustavo da mercearia da esquina tem um monte. Mas aí nós vemos o que Deus é capaz de fazer. E aí, Deus disse a Moisés, esse animal será sacrificado. Vocês vão pegar o sangue desse animal sacrificado, que vai morrer, e esse animal vai morrer no lugar de vocês. Interessante isso. Esse animal vai morrer no lugar de vocês. E vocês vão pegar o sangue desse animal, e vão pegar isopo. O isopo era um arbusto, uma barba de bode que cresce em qualquer lugar. Sabe esse matinho que cresce na calçada e que todo mundo quer dar um fim nele? É aquilo. Vocês vão pegar esse matinho que ninguém dá valor para ele e vão molhar esse matinho no balde onde está o sangue desse animal e vocês vão passar no umbral da porta da casa de vocês. Sabe o umbral da porta? Né? Como que a gente chama hoje? O batente? Tem mais? Tem outro nome para isso, não tem também? Batente, tem outros nomes, né? A gente dá. Umbral, isso, facilitou para caramba isso. Passar no umbral, vamos passar no batente da porta. E vocês vão ficar do lado de dentro. E olha que interessante. Vocês e a família de vocês. E alguém pergunta, mas Moisés, e se a família for pequena demais? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão chamar os vizinhos de vocês. Mas o importante é que na hora em que tudo isso começar a acontecer, vocês estejam guardados, preservados, dentro da casa de vocês. E tem mais, vocês vão estar prontos, vocês vão estar com sapatos nos pés, vestidos para sair, preparados para a hora de ir embora da terra da escravidão. O que isso fala para nós? Deus sempre olhou para o ser humano como algo particular. Deus criou o homem como coroa da criação. Sabe como o artista termina a obra-prima e olha para aquilo e diz, uau, eu criei isso. Quando Deus cria o homem, eu gosto muito disso. Se um dia vocês não me ouvirem pregar mais, lembre-se pelo menos disso que eu vou dizer agora. Deus cria o homem, aquele bonequinho de barro. Vamos tentar imaginar isso? Aquele bonequinho de barro feito com as mãos de Deus. Que tudo o que Deus fez, Deus criou com a palavra. Mas o homem, Deus fez com a mão. Alguém já trabalhou com argila aqui, com barro? Massinha de modelar? Já? Quem já fez isso? Já? Muita gente já fez. Tem gente que não fez, já pisou na calçada do vizinho, né? Deixou o pezinho lá na calçada do vizinho. Você deixou sua marca. Deus, quando criou o homem, aquele bonequinho de barro, Deus deixou a marca nele. Porque Deus fez com a mão.
Dá uma olhadinha para o lado aí. Todos nós temos algo em nós que ninguém pode negar. Por mais que a pessoa não goste da religião, por mais que a pessoa não acredite em Jesus Cristo, por mais que a pessoa não acredite em Deus, uma coisa ela não pode negar: dentro dela, em algum lugar, existe a digital de Deus. Esses dias eu tive que tirar meu RG. Meu RG é tão antigo que eu tinha cabelo ainda. Então imagina como era antigo isso. E quando eu cheguei lá no Poupa Tempo, o moço pegou meus dedinhos, molhou e foi colocando lá, sabe? Ninguém tem uma digital como a minha. Dentro de cada um de nós tem uma digital de Deus. Há uma digital divina em nós. É algo divino dentro de cada um de nós. É por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Isso é de arrebentar. Isso é de quebrar o coração. Quando ele morreu para me levar de volta para um lugar de onde nós jamais deveríamos ter saído. Jamais. E ele fez tudo isso, porque ele sabia que nós não faríamos. Ninguém é bom o suficiente para dizer assim, ó, eu fui atrás de Deus. Ninguém, por melhor que você seja, por melhor filho, melhor pai, melhor cidadão que você seja, por mais honesto, íntegro que você seja, ninguém é bom demais para que isso aconteça. E sabendo disso, ele vai ao encontro. Ele vai atrás, como um caçador do céu, atrás de uma presa. Eu e você. E é interessante que Deus ele olha para o homem em particular e olha o homem como família. Porque Deus diz para o homem, não é bom que o homem esteja sozinho. E tem um pastor muito engraçado, alguns de vocês devem ter ouvido, Cláudio Duarte, que ele viu que Deus estava tão feliz, Deus viu que o homem era tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, que deu uma mulher para ele. Porque só o homem sendo muito feliz mesmo que ele pode casar. E depois eu deixo para você escutar o resto da história na sua casa, no YouTube. Porque ele vai ficar mais feliz ainda quando ele casa. É isso que assim termina a história. Aí Deus dá uma mulher para ele. E diz, sejam felizes, multipliquem-se, encham a terra do amor de vocês, façam filhos, multipliquem isso. Tem gente que é fera em cumprir o que Deus faz. E aí você encontra o cara e diz assim, pastor, eu estou dentro da palavra. Aí você olha e fala, acabei de comprar essa van para meus filhos entrar, desce. E abre uma van. Né? E aí pergunta para o irmão, você está trabalhando com um peru escolar? Não, pastor, são meus filhos. Aí o Guinho, Zezinho, Luizinho, vai descendo todo mundo. Mas Deus é tão tremendo, que Deus olhou e criou a família. E a vontade de Deus não é só resgatar, não só trazer liberdade, porque, gente, existe uma escravidão, que é o pior tipo de escravidão, que não é a escravidão de estar preso em algum lugar. O pior tipo de escravidão é estar preso dentro de você mesmo. O pior tipo de prisão é a prisão em que você é prisioneiro de si mesmo. Tanto é que quando você olha para o Novo Testamento, você vê escravos se rendendo a Jesus. E em momento algum você vê algum texto bíblico falando contra a escravidão. Na cultura da época, não nos dias de hoje. Entendam isso. Mas você vê Jesus libertando pessoas que eram prisioneiras de si mesmas. Então o pior tipo de escravidão, prisão que uma família pode viver, é a prisão de si mesma. E nós temos alguém muito interessado para que nós sejamos prisioneiros, que as famílias sejam destruídas, que os suicídios continuem dia após dia, que as pessoas percam o desejo de viver. Mas quando a gente olha para a Páscoa e vemos Deus dizendo a Moisés, entrem na casa de vocês, chamem os vizinhos. Se a família for pequena, chame os vizinhos, porque eu quero libertar esse povo hoje. Eu quero levar vocês à liberdade. É isso que Jesus fez na cruz. É isso que Jesus fez
no túmulo vazio. Nada mais e nada menos. Se alguém um dia, em algum lugar do mundo, perguntar para você, qual é o símbolo da sua fé? E você, quem sabe, estiver com uma cruz vazia pendurada no pescoço, ou tatuada no braço, ou numa camiseta, ou como nós que temos aqui na torre da igreja, uma cruz vazia, você vai dizer para ele, o símbolo da minha fé é um túmulo vazio. Porque aquele que me ama não está morto, ele está vivo. E ele não está em outro lugar, senão dentro de mim. E para isso, não existem grandes nem pequenos, pobres ou ricos, negros ou brancos, índios, amarelos ou vermelhos. Jamais. Para Deus todos nós somos iguais. Todos nós temos o mesmo valor. Santos e pecadores. Todos nós temos o mesmo valor. O sangue tem o mesmo preço. O sacrifício é o mesmo preço. É fácil entender isso? Eu admito que não é nem um pouco fácil compreender isso. Mas tem coisas que não adianta a gente tentar compreender. Nós simplesmente... Alguém conhece o caminho do vento? Está ventando aqui, não está? Por causa do ventilador. Mas alguém consegue entender o caminho do vento? Consegue compreender o caminho do vento? Não dá para compreender o caminho do vento. Não sei se você percebeu, né? Mas eu percebo muitas coisas, sou muito observador. Essa rua que desce, que vai no Torra-Torra, na Rua Amanda ali, alguém já percebeu a corrente de vento que tem naquela rua? Já percebeu? Alguém já percebeu isso? Mais do que nas outras ruas, é o caminho do vento. O vento sopra mais forte ali. Eu deixo de acreditar no vento porque eu não vejo? E não compreendo o caminho do vento? Não, eu simplesmente sinto. Jó, livro do Antigo Testamento, no capítulo 42, versículo 42, Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de andar contigo. Fé cristã, ela não é somente racional, ela não é irracional, mas ela também é fé. E tudo que é por fé não pode ser racional. A fé não é irracional, mas ela também não pode ser racional. Porque nós não vemos Deus, mas acreditamos nele. Perceba isso. Você veio para um culto numa igreja como essa, no domingo à noite, para dizer para alguém que ele é bom, sem nunca tê-lo visto. Isso é fé. E Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer o seguinte, a fé é a esperança, a firme convicção daquilo que não se vê. Fé. E eu quero terminar orando por você, orando pela sua família, porque essa é a vontade de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, lembra do Tomé? Já ouviu falar, eu sou igual a São Tomé, eu só acredito vendo. Gente, Tomé é um cara tão crente, foi um homem tão de Deus, que Deus usou a vida dele. Percebam o seguinte, se alguém não tivesse tocado em Jesus, alguém diria assim, é um fantasma, é um espírito, é um ghost, é a reencarnação. Mas não, quando Tomé pede para tocar em Jesus, nas feridas dele, Deus estava usando Tomé. Deus estava usando Tomé. Então, não critique Tomé, seja grato a Deus por Tomé. Seja grato a Deus por Tomé. Porque por Tomé ter tido coragem que os outros não tiveram, é que nós podemos, junto com aquilo que nós acreditamos, dizer assim, Jesus ressuscitou. Porque as feridas que ele teve na cruz são as mesmas que Tomé tocou. Deixa eu te dar alguns exemplos. Nós tivemos a cruz aqui, não foi? Certo? Eu disse esses dias aqui, a cruz ela é feita de duas partes. A parte vertical
e a parte horizontal. Na vertical, que ficava presa no lugar, ela ficava presa no lugar. Deus estava reconciliando o homem com ele mesmo. Olha aqui, ó. Ela vem do céu à terra. Na horizontal, que Jesus levou, também chamada de patíbulo, sabe quanto pesava aproximadamente? 70 quilos. Então um homem que estava sem comer pelo menos uns 2 dias, machucado, dilacerado, carregando 70 quilos. Provavelmente mais do que o seu peso. Na parte horizontal da cruz, Deus estava reconciliando o homem consigo mesmo. Então nós somos reconciliados como família. Deus primeiro reconcilia o homem com ele mesmo, para depois nos reconciliar como família. Percebam a importância da família? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho na vida. E eu quero orar agora. Vamos orar? Eu quero orar por famílias hoje. Se você está com a sua família aqui, seus filhos, pais, irmãos, e se você precisa que nós oremos com você, eu quero encorajar você a sair do seu lugar. Nós queremos orar com você agora. Vamos fazer isso? É Páscoa, festa da família. E eu volto para encerrar isso, lembrando da passagem, do salto, de pular a marca. Quando o anjo, que vem à meia-noite, ele olha e vê aquela mancha de sangue na entrada da casa, ele não entra naquela casa, porque havia um sinal ali. Havia um sinal, o sinal do sangue daquele animal que havia sido sacrificado. Isso serve para nós também. O que nos traz a liberdade é o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. Lembra da história da crucificação, quando o soldado ele pega a lança e fere o lado de Jesus? Ele fere o coração. O coração tem uma membrana que reveste o coração, chamada pericárdio. E naquela membrana existe água. Quando o soldado ele fere o lado de Jesus, que na verdade está ferindo o coração, aquela membrana é perfurada. E junto com o sangue, jorra água. O coração de Jesus foi ferido por nós. Por nós, por nossos filhos, por nossas famílias. Como pastor dessa igreja, um dia eu espero poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o que eu pude fazer eu fiz, o que eu pude ensinar eu ensinei. Estão aqui tuas famílias, as famílias que o Senhor quis. É bem verdade que durante a vida muita coisa boa e coisa ruim acontece, mas quem é que escolhe as coisas ruins? Nós mesmos. Quem é que escolhe as coisas boas? Nós mesmos. Então o homem ele é fruto das suas escolhas. Ele não é fruto da vontade de Deus. Ele é fruto das suas próprias escolhas. Eu escolhi estar aqui hoje. Poderia ter ficado na minha casa. Eu escolhi vir para cá. Deus foi ao meu encontro e me revelou o seu amor. E eu sou grato a Ele por isso. Porque um dia, mesmo sendo um filho exemplar que eu sei que eu era, nunca tive problema nenhum com nada, com drogas, com vícios, com nada. Criado na igreja. Mas um dia, aos 16, 17 anos, eu senti o amor de Deus, real, verdadeiro, vivo, assim como eu estou sentindo esse vento. E eu disse: eu escolho, Senhor. Você que escolhe. Quero orar para você, quero orar para a sua família, tá bom? Vamos fazer isso? Se você quiser que alguém ore com a sua família, se você quiser vir aqui, eu quero orar para a sua família também. Cadê minha família? Está enchendo o ovo lá ainda? Meu Deus, tem ovo para arrebentar lá para encher. Se elas puderem parar de encher os ovos lá, os zoiudos, está chamando? Vamos orar? Se você quiser, eu quero encorajar você. Tem bastante lugar aqui, se apertar não tem problema.
eu tenho uma séria dificuldade com um lugar muito grande, porque as pessoas ficam muito longe de mim, eu não gosto. Agora as pessoas perto. Vamos lá? Se você quiser, eu quero orar pela sua família. Se você tem enfrentado problemas familiares, você não precisa me contar ele agora, nós podemos orar por eles. Vamos fazer isso? Vamos, se você quiser vir. Cadê a família do Lu Capella? Ele está sempre tocando, sempre trabalhando, sempre aqui, ó. E eu estou sempre chamando a família dele para ficar aqui, porque eles ficam mais aqui do que lá embaixo. Vamos lá? Isso, ó. A Bíblia Sagrada diz que a bênção de Deus, ela é para nós e para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Poxa, será que eu vou chegar a ver os filhos dos meus filhos? Mas eu espero um dia poder olhar no retrovisor da vida. A vida tem um retrovisor, né? Olhar no retrovisor da vida e dizer assim, ó, puxa, pelo menos eu tentei. Fiz minha parte. Cadê sua filha? Filha dela é minha filha também. Vamos orar? Vamos. Cadê? Isso. Aline, vem cá. Traz o Vinícius também. Aí. O Lu está sempre servindo aqui. Então, eles ficam mais aqui do que lá, né? Vem cá. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, ó, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E tudo que nós fazemos para o Senhor, um dia tem uma recompensa. Saiba disso. Vamos orar? Enquanto nós oramos, se você quiser vir, nós vamos continuar orando, tá bom? Vamos orar. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Moisés, Deus que um dia entregou o seu único filho para morrer pela humanidade, para que os homens fossem levados de volta à sua casa, levados de volta para um lugar de onde jamais deveriam ter saído. E nós oramos nesse dia agradecendo, pois mesmo sendo tão falhos como somos, mesmo sendo tão ruins às vezes como somos, mesmo fazendo tudo errado às vezes como nós fazemos, mesmo assim o Senhor nunca nos deixou de amar, o Senhor jamais deixou de nos amar, e nós queremos aqui hoje, na nossa língua, do nosso jeito, da maneira como nós podemos, Senhor, te agradecer, Pai, te agradecer por esse amor, que é um amor incondicional. O Senhor não colocou condições para nos amar, o Senhor não disse que nós deveríamos ser bons, o Senhor simplesmente nos amou. Obrigado a Deus, obrigado Senhor, obrigado por tudo que Tu és, e nós queremos invocar o Teu nome sobre a vida dessas pessoas. Nós invocamos o nome de Jesus, o Teu Filho, que venceu a morte e ressuscitou, e que ao longo da história, em séculos e séculos de história da humanidade, tem transformado vidas ao redor do mundo têm sido transformadas por causa do nome de Jesus, e por causa daquilo que um dia Ele fez na cruz. Senhor, nós Te louvamos pelas famílias ao redor do mundo, por famílias que têm sido libertas da escravidão, por homens e mulheres que têm tido um casamento restaurado, por casamentos que estavam destruídos, e quando o Senhor entrou na vida deles, a vida deles foi transformada. Obrigado por tantas pessoas que um dia foram escravas de pensamentos, de espíritos de morte, de suicídio, e que hoje vivem a alegria da Tua salvação. Nós Te louvamos por pessoas que um dia foram escravos do adultério, da mentira, da prostituição, por pessoas que um dia foram escravos de álcool, de drogas, de pessoas que foram escravos de tantas outras coisas, de remédios, e que hoje podem ser gratos por tão grande amor. Tua palavra diz que por Tuas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti naquela cruz, e nós sabemos que tudo isso o Senhor fez por amor. Nós queremos Te agradecer, e queremos pedir que a Tua paz, a paz que excede todo e qualquer entendimento, a paz que não vem do dinheiro, a paz que não vem do prazer temporário, a paz que não está, Senhor, condicionada ao momento de felicidade. Nós precisamos dessa paz. O mundo precisa da paz que vem de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua paz. Minha alma precisa da Tua paz. Minha casa precisa da Tua paz.
Enche a minha casa da tua paz, ó Deus. Que a minha casa, que a casa dessas pessoas por quem nós oramos, receba paz. A paz que o Senhor desejou quando o Senhor ressuscitou e entrou naquele lugar onde os discípulos estavam com medo. O Senhor entrou naquele lugar e disse: paz, paz seja com vocês. Recebam paz. Ó Senhor, nós terminamos a nossa oração pedindo a tua bênção sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, e que haja restauração de relacionamentos, que pessoas que não se falavam há muito tempo passem a se falar a partir de hoje, que pais que não se falavam com filhos, filhos que não se falavam com pais, sejam encorajados a mudar essa situação a partir de hoje, que irmãos que eram inimigos se tornem amigos, porque a vida é muito breve, Senhor, para vivermos de qualquer jeito. Nós podemos ser levados a qualquer momento, e não vai dar tempo de pedir perdão, não vai dar tempo de dizer que ama, não vai dar tempo de agradecer. Nós te agradecemos por esse amor, em nome de Jesus. Que a tua bênção venha sobre essas casas, mesmo que eles não creiam, mesmo que essas pessoas não creiam, mesmo que eles não acreditem, manifesta o teu amor, revela quem tu és, vem sobre nós com o vento furioso, o amor furioso, o amor profundo, o amor profundo, o amor profundo, o amor furioso do Pai, o Pai que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, mas seja levado para a vida eterna. Amém, amém e amém.